Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. E aí, tudo bem? E aí, um pouco chocado com a nossa aula da semana passada, a nossa aula 25? Pesado, né? Cara, mas é o que eu tenho dito. Qual é o objetivo do inglês que cai na prova? É te dar esse presente, né? Eu sei o que cai na prova, eu trabalho com essas bancas há muito tempo, cara. Então, assim, saber te passar é um presente mesmo, o olhar correto para cada banca. E se você, de repente, está acompanhando e está preocupado, caramba, o nível é alto, cara, vamos elevar o nosso nível, não é verdade? Se você simplesmente assistir essas aulas e repetir essas aulas reiteradamente, tá? Você vai ver como vai haver uma evolução gigantesca no seu inglês. Quem dirá se você, de repente, adquirir um curso, meu? Aí você vai ver que bruto que o negócio vai ficar. E eu recomendo, por quê? Porque a gente conseguiu atingir um nível de criar um diferencial de aulas de inglês para concurso que você não vai encontrar em nenhum lugar desse país. Pode acreditar, foram 20 anos para chegar nesse formato, 20 anos de experiência e de inovação, de teste, de metodologia para chegar em algo que realmente dá resultado para você, tá bom? Eu tenho muito orgulho de dizer isso para você, porque eu não fico assim, eu não caio numa mesmice, numa zona de conforto em que eu repito a minha aula ano após ano. Não, é sempre assim, né? Avalio o resultado dos meus alunos, implemento. O que muda? Olha o feedback dos alunos, o que muda? Para chegar nesse formato para você. Um formato que vai criar um grande diferencial. Então nos acompanhe, adquira meu curso, me acompanhe nas redes sociais e você tem que ser um assinante aqui do Inglês que Cai na Prova. Você vai ver hoje uma banca pesada. Você vai ver hoje um texto do CESP. Ó, aula passada a gente falou da Sesgran Rio. Pesada. Todas são pesadas, tio Rê? Todas são pesadas. Todas as bancas sérias vêm batendo no inglês com os dois lados da mão, que é para não ter dó mesmo. Você fazer uma prova para todo mundo acertar, então que nem faça. O concurso público, você é concurseiro, você sabe, ele tem um caráter eliminatório. É para cobrar o que nem todo mundo sabe. Daí eu separo o joio do trigo. Então veja, hoje, semana passada, Sesgran Rio, vocabulário, estrutura rebuscado no texto, mas também exige você saber interpretar os itens. Hoje eu vou falar do CESP, que raramente faz provas de 5 alternativas, múltipla escolha. Geralmente é uma prova de certo ou errado. É o caso de hoje. Certo ou errado é o pavor dos concurseiros e é uma prova que vem com um texto que te assusta, cara. Você fala, vou sair correndo. Então olha que importante você acompanhar esse encontro para essas coisas irem deixando de ser novidade. Hoje um texto tão rebuscado que eu precisei recorrer a fotos para te explicar o que o texto diz. Verdade. Se eu fosse ficar explicando, a gente ia perder muito tempo. Então hoje o nosso primeiro encontro, marcamos aqui no nosso encontro de número 26, temos o nosso primeiro encontro em que teremos foto. E quem sabe se isso for eficaz, dependendo do seu feedback, aí eu vou recorrer mais a fotos para realmente deduzir vocabulário, enfim, porque de repente uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu traduzir uma palavra é uma coisa, eu te mostrar uma foto, putz, você relaciona a palavra com a foto, aquela imagem mental, quem sabe seja mais eficaz. Então peço para vocês, me dê o seu feedback, deixa anotado seus comentários com relação a essa aula, tá bom? Dá uma olhada aqui, queridos, olha só, estamos aqui com o CESP, eu quis deixar aqui para você o ano 2014 e prova do Instituto Rio Branco, prova para diplomata, você tem noção? Olha, eu já fiz uma prova para diplomata, tá bom? Que na verdade era uma prova para terceiro secretário com carreira para diplomata do Instituto Rio Branco, e eu fiz assim, absolutamente despreparado, muitos anos atrás, antes de estar envolvido com essa dinâmica de concurso público. Pensa numa prova pedreira. É isso, para quem quer Rio Branco e para quem quer treinar para uma prova de inglês, cara, pega as provas também do Instituto Rio Branco para você treinar inglês no nível mais bruto que você possa encontrar, tá certo? Dá uma olhada nesse texto que ele fala por si, sem receio, sem medo, nada disso, né? Ah, não, então não vou nem ver. Não. Estamos aqui para isso. Fica aí, comprometa-se com seus compromissos, sangue no olho. É diferente hoje, daqui uma semana você assiste de novo, não é tão diferente. Na quarta, quinta vez que você assistiu, você fala, meu, não esqueço nunca mais esse vocabulário. Tudo bem? Vamos criar esse diferencial. Então dá uma olhada, ó. Text 5 for questions from 41 to 44. Até deixei aqui que ele diz texto 5 para as questões de 41 a 44. E na prova do Instituto Rio Branco, eles, além de tudo, para cada questão você tem vários itens. Por exemplo, a 41 tem 4 itens, a 42 tem 4 itens para você avaliar e assim sucessivamente, tá? Olha ali o texto que começa sem título. O texto não tem título. Cara, o CESP já fala assim, ó, cara, não vou nem nortear esse maluco aqui. Eu não vou nem dar um norte. Não tem título.
pum, já entra de cara o texto para te apavorar. Coisa que não vai acontecer aqui com quem é seguidor do inglês que cai na prova. Vamos lá? Tô aqui para te dizer como que cai, porque eu sei como é que o CESP cobra. Olha só. In the pre-dawn of June 16th, esqueça esse número 1 aqui, porque é só da linha 1, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar ele para você, ó. Esqueça esse número 1, ele acabou ficando ali, tá? É porque às vezes, na hora de jogar aqui, ele acaba deixando a numeração que não era para ficar ali. Vamos lá. In the pre-dawn of June 16th, a lone voice broke the stillness. The mullahs summoned the men to prayers. For 2 hours the priest called, and the men responded in a gathering rhythmic crescendo. Isso aqui não é português. Isso aqui é inglês mesmo. Crescendo to psych them to fight and die. The defenders crouched behind their makeshift barricades, listening to the eerie chants rising and falling in the darkness beyond. La Valette had sent reinforcements across, and the defenders, if already weary, were well ordered. Each man had his duty and his post. E aí, a gente já vai chegar na nossa questão. Bom, o que ele está falando? Dawn é o amanhecer. Amanhecer ou alvorecer. Olha que troço tenso. Beleza. Daí ele fala que era pre-dawn, ou seja, era antes do amanhecer, então ainda era escuro. Antes do alvorecer, né, na madrugada de junho de 16, uma voz solitária quebrou o silêncio, a quietude. Bom, vamos lá, de novo, com algo que a gente já viu no nosso encontro passado, o sufixo nes. O que a gente viu no encontro passado? A gente tinha visto a palavra job, e através de alguns sufixos que a gente foi acrescentando, a gente chegou na palavra joblessness, né? E vimos que esse sufixo nes é um sufixo de substantivação. Ele hoje pegou a palavra still, que significa parado, imóvel, quieto, e fez o quê? Criou a palavra stillness, ou seja, ele substantivou esse adjetivo para fazer o quê? A palavra quietude, silêncio. Então olha só que interessante, o texto diz, uma voz solitária quebrou o silêncio. Então estava lá tudo escuro, beleza, e uma voz solitária quebra o silêncio. Onde? Não sei, ainda não sei, não estou pintando o cenário todo na minha cabeça ainda. Os mullahs convocaram, né? Summoned é convocar os homens para orações. Espera aí, para tudo. O que é um mullah? The mullahs, mullah, né? Com acento agudo mesmo. Vou escrever para você, olha aqui, ó. Mullah significa no português um mullah. Quem são os mulás? Mulás são muçulmanos com muita educação na religião islâmica. Né? É isso, então é como a gente dá uma denominação dos mulás, é uma pessoa muito educada dentro dos princípios e da religião islâmica. Então olha o que ele está falando aqui, né? Alguém especialista, vamos dizer assim, na teologia islâmica. Os mulás, pronto, já está melhorando o cenário para mim, os mulás convocaram os homens, olha aqui, CESP, cobrando você saber que essa palavra está no plural. Por quê? Porque homem no singular é com A, no plural é com E. Olha, isso é CESP, tá? Isso é CESP. Convocaram os homens para as orações. Por 2 horas, os sacerdotes, padres, enfim, priests é uma palavra que indica alguém de uma certa posição religiosa, de maneira bastante ampla, tá? Alguns traduzem como padres, outros traduzem como pastores, outros traduzem como sacerdote. A tradução mais comum é padre mesmo, tá? Os padres chamaram os homens, e os homens responderam numa reunião ritmada crescente. Esse crescendo é um termo da música. Caramba, olha o que a CESP faz. O que é crescendo? É quando você tem um ritmo musical que vai aumentando o volume e a intensidade dele à medida que o tempo vai passando naquela música. Isso é um crescendo dentro da música, que se não me falha a memória tem uma origem lá na Itália, esse termo dentro da música, né? A Itália que é o berço das artes. Então veja, então aqui ele está falando que eles chamaram as pessoas, né? Por enquanto homens, para essa reunião em que o cara tá ali falando alguma coisa e tem essa coisa ritmada que vai aumentando, que vai se intensificando. Legal? Pegou o jeito? E ele diz assim, para psych them. Puxa, a palavra psyche aqui porque parece a palavra psíquico, né? É o verbo preparar psicologicamente alguém.
Então eles foram se reunindo nesse ritmo crescente para preparar eles psicologicamente para lutar e morrer. Opa, tô falando de guerra. Tô falando de guerra, tô falando de conflito, certo? Quer dizer, alguém que tem um caráter religioso chama as pessoas para lutarem e morrerem. Nessa coisa meio que, né, um preparo psicológico, meio que hipnótica dessa coisa do, né, do ritmo, tá? Ele diz assim, ó. Os defensores, se crouch é o verbo se engatinhar, né, se arrastar no chão, então eles se escondiam, se agachavam atrás das suas barricadas improvisadas, tá? Aqui makeshift significa no sentido de improvisado, enfim, né? Então eles se agachavam nas suas barricadas, estavam agachados nas suas barricadas improvisadas, intemporárias, escutando os cantos estranhos. Eerie. Eerie aqui não dá uma ideia de adjetivo. Então, escutando essa cantiga, ele está falando de ritmo, lembra? Ó. Aumentando e caindo, né? Ou seja, o som, né? Aumentando e caindo, ó, na escuridão e além. Lavalette tinha enviado reforços e os defensores, se já cansados, estavam bem ordenados. Então alguém mandou reforços para essa região. Ele está falando de barricada, né? O pessoal ali. Ele está falando agachados, escondido. Então provavelmente realmente uma situação de guerra, né? E aí manda reforços para um grupo de pessoas que já estava cansado, mas apesar do cansaço, estavam bem ordenados, estavam como deveriam estar. Legal, né? E aí ele fala, cada homem tinha o seu dever e o seu posto. Ufa! Tenso, né? Aí você fala, caramba, hein? A CESP? Não, calma, vai piorar. Vai piorar, mas nós vamos dar conta. Dá uma olhada aqui, último trecho, já trouxe as fotos para você. Olha só. They were grouped in threes. Eles estavam agrupados em três. Arquebusier. Arquebusier é, na verdade, uma palavra que vem disso aqui, ó. Arquebus. É essa a pronúncia mesmo? É. Arquebus é cada uma dessas armas aqui. Como é que eu ia explicar isso para você sem uma foto? Lembra aquele tipo de arma antiga, longa? Trouxe a foto já, que aliás tem vários tipos, aqui eu trouxe 3, mas você vai jogar isso num Google, lá num buscador da internet, você vai ver várias imagens. Então veja, arquebus é esse tipo de arma longa de tiro de longo alcance. E o cara que usa, o cara que é esse usuário do arquebus, ele é um arquebusier ou arquebuser, tá? Então a pronúncia pode variar. Então ele é quem esse cara? Ele é esse cara aqui, ó. Isso aqui no texto é esse cara. É o usuário do arquebus, tá? Então, olha, os soldados aqui estavam agrupados em 3. Um desses e 2 and two pickmen. O que é um pickman? Meu Deus, cara. Então, tinha esse cara e mais 2 pickmen, que tem dentro dela a palavra man, que a gente já viu que é homens no plural, lembra? Tá, sabe quem que é o pickman? É esse cara aqui, ó. Esse é o pickman. Porque ele dá um pique em alguém? Se for para você lembrar, tá valendo. Porque ele usa uma espécie de um spike, que é uma ponta, uma lança, tá? No inglês, a lança também é spear, tá bom? Mas quando eu tenho um cabelo pontudo, por exemplo, o meu cabelo, ó. Meu cabelo, não sei se dá para ver direito aí, ó. Mas ele é pontudo. Eu uso spikes. Spike. Agora ficou legal de criar uma relação com isso aqui. E como são vários, olha aqui, ó, o que são os pickmen? Mais de 1, 2, então são pessoas que ficam assim com essas lanças. É disso que o nosso texto está falando aqui, ó. Então os homens estavam agrupados assim. Um desse e 2 desses aqui. Legal? Ajudou, né? Large quantities of fire weapons, grandes quantidades de armas de fogo tinham sido estocadas. Stockpiled, quer dizer, quando você estoca e vai colocando em pilhas, vai estocando em pilhas. Tudo bem? E ele diz assim, ó. Pedras foram ajuntadas, foram reunidas e quantidades de pão banhadas em vinho. Só que é quando você fica ensopado de alguma coisa. Os caras banhavam pão no vinho. Tá bom. Aí ele fala, barris de água ficavam atrás dos parapets. O que parece parapets? Parapeito. E é isso mesmo. Nesse caso, a palavra é o que parece, mas também
o CESP aí gerando uma confusão. Então ele está falando que ficavam tonéis, barris de água, atrás, ó, behind, dos parapeitos, nos quais os homens torched by adhesive fire, que foram atingidos por fogo aderente, ou seja, o cara foi atingido por alguma coisa que queimou ele. Torch é a palavra tocha. Daí o cara foi atingido por fogo, ele vira uma tocha humana. Eles faziam o quê? Eles poderiam eles poderiam se arremessar a si mesmos. Onde? Ué, para dentro dos barris, para se apagar. Então eles tinham vários barris, tonéis de água, e se o cara era atingido por fogo, ele já pulava ali dentro para apagar esse fogo, certo? Que era fogo com algum tipo de combustível. Quando ele fala adhesive, né, que é aderente, então é esse fogo de algum elemento que está grudado no cara, que você não vai conseguir apagar, então você bota o cara dentro d'água. Ou o cara se arremessava ali. Bom, se é certo ou errado, a informação do texto é essa. Olha que interessante a gente ter algumas fotos para nós, e agora a gente vai para a questão do CESP. Aliás, a questão 42, como eu disse anteriormente, composta de 4 itens. Decide if the statements about the following sentence are right or wrong. Decida se as afirmativas sobre a seguinte frase estão certas ou erradas. Característica do CESP, né? Ele diz assim, a frase está aqui, ó. Barris de água ficavam atrás dos parapeitos nos quais os homens atingidos por fogo, né, vamos traduzir assim, poderiam se arremessar, poderiam se jogar ali dentro. Né? O pronome reflexivo themselves dá a ideia de que eles faziam isso consigo mesmos, eles se jogavam, tá? Bom, vamos lá. Even in a situation of conflict, water is essential for soldiers' personal hygiene. Meu, aqui o CESP pegou leve, texto bruto, já judiou de você, o examinador fala, calma, vou começar devagarinho. Tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver? Até mesmo numa situação de conflito, a água é essencial para a higiene pessoal dos soldados. E aqui o apóstrofo dando a ideia de posse. Olha, a gente sabe que a água é essencial para a higiene em qualquer momento da vida. A questão que o CESP cobra, aprenda agora comigo e não esqueça desse macete. É muito simples, é muito pontual. Se não está no texto, é falso. Não, mas eu sei que da vida real... Acabou, não interessa a vida real pro texto. O examinador quer saber da informação presente no texto. Só vale a verdade do texto. Então, leva isso consigo, tá? Não tá no texto, é falso. Mesmo que seja verdade no mundo real, fora da prova. Beleza? Ele falou disso? Ele não falou, tá errado, ele nem cita higiene pessoal no trecho. No trecho da frase que ele já selecionou para você, ó. Você tem que estar imerso nesta frase aqui. Certo? Vamos mais uma? Continuam esses itens aqui, ó, sobre aquela frase. Então a frase está dizendo que os barris de água ficavam atrás dos parapeitos nos quais os homens se jogavam, beleza? Número 2. Soldiers would pour boiling water on their enemies if they tried to climb up the walls of their fortress. Pô, faz sentido isso? Os soldados derramariam água fervente nos seus inimigos se eles tentassem escalar as paredes dos seus fortes, dos seus quartéis, né? Na verdade, não tem nada a ver com a frase que ele separou. Não, mas eu vi isso num filme, eu sei que acontecia mesmo, derramavam água quente. Não tem na frase. Portanto, item errado. Tá entendendo? Aí você fala, que sacanagem do CESP. Não, na verdade é muito simples isso. Ele te manda um texto para você ficar atordoado e depois ele fica trabalhando com essa questão de informações que são reais, mas que não estão no texto. Para nós agora, beleza, estamos vacinados. Não vamos cair nessa. Próxima frase. Men who had been set fire. Opa! Homens que tinham sido ateados fogo. Ou seja, ele fala no texto de virarem torch, né? Que precisavam de água, water badly, muito. Badly aqui é um advérbio que quer dizer precisavam muito de água para aliviar a dor causada por queimaduras. Peraí, a frase fala de homens que tinham sido ateados fogo e precisavam muito de água? Com certeza fala que tinha os tonéis de água para os caras pularem dentro. Então, correto esse item, né? Causado por queimaduras, burns são queimaduras. E por fim, o último item que diz: Soldiers needed this water to quench their thirst. Opa! Thirst é sede. Peraí, os soldados precisavam desta água para saciar sua sede? Já que, olha o CESP cobrando a palavra since, significando já que. Porque todo mundo sabe que since significa desde, mas nem sempre a palavra since é usada assim. E aqui o CESP já manda
portanto, item criado pelo examinador já manda um outro uso para exigir de você. E você sabe que você não pode errar, né? Porque no CESP, cada errada anula uma certa. Então, ó, os soldados precisavam de água para saciar sua sede. Só por esse trecho aqui, ó, já tá errado. Já tá errado. Mas vamos lá. Já que esta batalha provavelmente acontecia num lugar seco, gente, olha só como às vezes o examinador te dá uma saída honrosa. Ele falou de lugar seco em algum momento do texto, né? Então vai pelo macetinho da aula de hoje. Aquilo que não está no texto é falso. Você não supõe, não deduz, não conclui, e mesmo que você seja um expert em história, ou seja do exército, da marinha, seja um estrategista de guerra e sabe de tudo isso aqui, não está no texto, é falso. Portanto, o último item tem mais de um erro. Não tem nada a ver com a sede, o trecho separado que ele cobrou, não tem nada a ver com um local seco, tá bom? Então, a sequência de respostas tá aí. Muito feliz, nossa primeira aula com fotos, que de repente agora você não vai mais esquecer o que é um Pac-Man, você não vai esquecer mais o que é um arquebus, né? Que é aquela arma longa, enfim, talvez isso ajude você. Se vai cair de novo ou não, a questão é que eu quero que você me diga se essa dinâmica da foto de repente ajuda, a gente vai usar isso um pouco mais vezes, ou a partir de agora, tá? Essa ideia surgiu quando eu comecei a enfrentar esse questionamento, como é que eu vou mostrar isso para o aluno, né? Só verbalmente, pô, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo compromisso de estar nos acompanhando. Não se assuste com esse tipo de coisa não, tá? Outrora, isso também, né, como eu comentei para vocês, eu fiz a prova do Instituto Rio Branco lá atrás, acho que uns 15, quase 20 anos atrás. 20 anos atrás, eu acho, Não dá 20, dá uns 15 anos atrás. Cara, isso aqui também para mim era estranho, né? Apesar de ter sido alfabetizado, inglês, fluente e tal, também tive que me envolver com coisas que não faziam parte do inglês do dia a dia. E aí a gente pode atingir o nível que a gente quiser. Eu quero que você tenha isso muito sério. Vai pro banheiro agora, vai pro espelho, pega o espelho do teu carro, não sei, olhe bem no teu olho e diga assim, meu, eu posso tudo o que eu quiser. E vamos para cima. Vamos para cima. Um abraço e vejo vocês no próximo encontro de número 27. Bye, I see you. Até mais.